Nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor, porque a paz de Cristo está em nossos corações de uma forma poderosa. No capítulo de número 3 de Atos, do versículo de 1 ao 8, diz no versículo de número 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, olha só, todos os dias, punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. No versículo 3 diz: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber-lhes alguma coisa, ou seja, alguma ajuda, alguma esmola. No versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A própria palavra de Deus diz que esses 2 homens, eles iam para a oração, 3 horas da tarde. O templo estava aberto. Eles iam para o trabalho de oração, iam orar todos os dias. E a Bíblia diz que todos os dias, este homem que nasceu coxo desde o ventre da sua mãe, já nasceu com uma deficiência na perna, já nasceu com dificuldade de locomoção. Então, ele precisava de pessoas para levar ao templo. E a Bíblia diz que todos os dias eles levaram este homem para a porta do templo. E ali ele ficava pedindo esmola. Ele sabia que ali os irmãos estariam se reunindo para fazer o trabalho de oração. Ele diz, praticamente, ele deve pensar: eu vou para a porta da igreja, porque na porta da igreja vai entrar os crentes. E antes dos crentes oferecer as suas orações, antes dos crentes oferecer ali o seu sacrifício diante do Senhor, lógico, vão logo me ajudar, porque vão passar e vão me olhar numa situação dessa. Eles têm que me ajudar para depois ele entrar no templo, porque como eles vão fazer um trabalho de oração se antes me ajudar? Ali ele ficava todos os dias, recebia esmola de pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que, por volta das 3 horas da tarde, aparece no templo um homem chamado Pedro e o outro chamado João. Esses 2 homens, quando olham aquele coxo, que o coxo pede esmola para ele, ele diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, que está comigo, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando ele diz essas palavras, a Bíblia diz que este homem, ele levantou e começou a andar. Quando Pedro falou para este homem
a perna dele provavelmente começou a desenrolar, e a Bíblia diz que os artelhos, ou seja, é o mesmo, os dedos dos pés começam também a se desenrolar e a voltar à sua normalidade, e quando volta à sua normalidade, a Bíblia diz que este homem, ele levanta e começa a andar. Por que não vemos mais com os nossos olhos físicos os milagres de Deus acontecendo nos templos? Eu vou falar. Sabe por quê? Porque as igrejas, a maioria delas, só abre no dia de culto. As portas só se abrem no horário do culto. E depois fecha. Segundo, as igrejas deixaram de orar. Terceiro, as igrejas, muitas delas, pararam de fazer aquilo que Deus manda, que é ensinar e cuidar do povo. Antigamente a igreja não se usava o que se usa hoje. Mas as igrejas eram cheias de cristãos, cheios de fé, cheios de poder, cheios de graça. Nós vemos isso aqui, Pedro e João. Ele diz, olha, no meu bolso eu não tenho dinheiro. No meu bolso eu não tenho ouro. No meu bolso eu não tenho prata. Mas o que eu tenho é mais valioso do que isso que eu falei. O que eu tenho comigo é mais valioso do que dinheiro. É mais valioso do que ouro, é mais valioso do que prata. O que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Hoje é diferente. Observe comigo. João e Pedro, eles não fizeram aquelas orações longas. Aquela oração mesmo de gritar, de estremecer. Não. Pedro e João não fizeram aquelas orações prolongadas, aquelas orações que eles dizem que é de poder, que fala em língua, que bate pé, que pula, que salta, que se desoa todo e não acontece nada. Pedro e João não orou por aquele homem. Pedro e João já oravam. A unção de Deus já estava, porque eles participavam, eles oravam todos os dias e constantemente. Não precisou eles fazer aquela oração gritando aquelas coisas quase como de escândalo para que acontecesse alguma coisa. Não, eles só disseram, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou. Ele só disse, fita os olhos em nós. Depois que aquele homem fita os olhos de Pedro e João, Pedro toma a palavra e diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar agora, em nome de Jesus, o Nazareno. E a Bíblia diz que este homem, a perna dele voltou à sua normalidade, os artelhos voltou, começou a ficar normal, e ele teve força nos seus pés, e Pedro toma ele pela mão direita, levanta ele, firma ele, e ele começa a andar. Sabe por quê? Muitas coisas deixaram de acontecer nos templos. Talvez você daquele crente raiz, daquele antigo que participava de oração, daquele que estava constantemente nas consagrações, constantemente nos evangelismos, constantemente nas visitas, constantemente fazendo a obra social. Deixaram de ter tudo isso e se envolveram com outras coisas. Deixaram Deus, da ação de Deus de lado, para ir se preocupar e querer ação humana. Muitos templos, muitos líderes religiosos se juntaram com a política. Trouxeram fogo estranho para dentro dos templos. Não estou aqui dizendo
que a igreja não se envolva. Eu estou dizendo, nós como cristãos somos eleitores, temos o nosso direito de escolher o nosso participante, ou aquele que vai representar. A igreja não depende, não é para se envolver com política. A igreja é de Deus, o povo é de Deus, foi chamado por Deus, separado para servir a Deus. É por isso que a unção, é por isso que a graça, é por isso que o poder, é por isso que os milagres estão desaparecendo de alguns templos. Por quê? Porque a igreja se corrompeu, a igreja humana, porque a de Cristo não se corrompe. A de Cristo ele conhece. A Bíblia diz que Pedro e João chegaram no templo, avistaram um homem doente. E na mesma hora, olha para aquele homem, o homem olha para eles, e ele dá ali em nome de Jesus, e ele se levanta. Nós cristãos que amamos a palavra de Deus, nós que honramos a palavra de Deus, nós que não se deixam se corromper, não se deixem mesmo, não aceitem. Igreja, a igreja que se vende, a igreja que se corrompe, é uma igreja que não tem poder, é uma igreja que não tem autoridade de Deus, porque Deus já foi embora, Deus já saiu pelas portas, expulsaram ele, porque não aceitaram mais ele, aceitaram o favor humano. Aceitando coisas humanas e expulsando Deus. É por isso que o poder, na época, ela é visível. Porque esses homens, ele não se preocupava com dinheiro. Ele não se preocupava com templos luxuosos, ele não se preocupava com ouro, ele não se preocupava com prata, ele só se preocupava com as pessoas, só se preocupava com as vidas, só se preocupava com os filhos de Deus. Hoje muitos não se preocupam mais com ninguém. Faça suas partes religiosas e vão para suas casas. E se esquece dos outros, que quiser que sobreviva. Mas não é assim não. A igreja, ela tem por obrigação de fazer do evangelho poder. A igreja tem que ter o poder de Cristo para as pessoas irem ao templo, receber a sua cura, receber de Deus o milagre, receber de Deus a sua libertação. Falta poder nas igrejas, falta Jesus nas igrejas. Porque expulsam ele, porque atrai coisas ruins, atrai fogo estranho para o altar. Muitos vivem de mentiras e acham que estão bem. É triste, lamentável, mas Jesus conhece o seu povo. Jesus conhece a sua igreja, a sua verdadeira igreja dele. Ele conhece cada um que são membros da sua igreja. E a Bíblia diz que este homem, ele foi tomado pela sua mão direita, levantou logo seus pés e artelhos firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, este homem, vendo a ação dele, dá para me entender que este homem, ele não se portou mais porque ia deixar de ganhar esmola. Este homem não se portou com isso. Este homem, eu acho que o maior desejo que ele tinha no coração dele era entrar no templo. Mas quando ele fica de pé, percebe literalmente que está curado, que está igualmente aos outros. Ele entra no templo, ele não entra normal. Ele não entra de qualquer forma. Ele não é esse tipo de cristão que hoje chega no templo, entra dentro do templo, parece assim que perdeu uma guerra, parece assim que está desgostoso,
Parece assim que está indo por obrigação. Parece que está indo nas igrejas mesmo forçado, porque alguém está mandando, ou porque está obrigando ele para o templo. Não, este homem, quando recebe a cura, ele entra pulando, ele entra saltando, ele entra glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos entram no templo, parece assim que está desgostoso da vida. Muitos vão no templo, parece que chega lá, parece assim que não tem mais prazer, porque alguém obrigou ele. Não tem ânimo, não tem prazer, não tem gozo nenhum de ir na casa de Deus. Mas esse homem aqui não. Este homem, ele não só entrou não, ele pulou, ele dava glória a Deus, e as pessoas que estavam dentro observaram que aquele homem que estava pulando, dando glória a Deus, é aquele que ficava na porta do templo todos os dias. Eita, milagre de Deus tremendo na vida daquele homem. Aquele homem não se portou mais. Não me interessa mais esmola. Eu quero entrar no templo. Eu quero adorar. Eu quero glorificar a Deus. Porque o milagre chegou na minha vida. As igrejas deixaram de trazer fogo estranho para os altares. Aí Jesus volta de volta para as igrejas e o milagre começa a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos vivenciar o verdadeiro evangelho, aquele evangelho de poder, aquele evangelho de autoridade que liberta o homem, mas viu o pecador, aquele evangelho que as pessoas não precisam mais fazer aquelas orações escandalosas, é só chegar na autoridade de Deus e dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus, e o milagre acontecer. Sabe por que Pedro e João, eles não fizeram aquelas orações? Porque Pedro e João já oravam. Sabe por que os milagres de Cristo aconteceram? Porque Jesus orava antes e orava depois. Jesus sempre orava antes, e depois do milagre, Jesus sempre orou depois. Precisamos voltar às práticas das nossas orações no templo. Precisamos voltar às práticas das autoridades da palavra de Deus, para que o povo seja liberto, para que o povo volte a se congregar, para que o povo volte a sentir o poder e a autoridade da palavra do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nesta manhã, esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Precisamos voltar aos trabalhos da oração. Precisamos abrir as portas do templo para a oração. Precisamos voltar à prática da palavra de Deus, para que o poder de Deus volte a agir nas nossas vidas, para que nós não venhamos mais ter aqueles trabalhos de oração intenso para acontecer alguma coisa. Só determinamos na autoridade do nome de Jesus para que algo venha acontecer. Jesus disse: olha, vocês estão vendo acontecer isto? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, se nós nos colocarmos na posição, se nós nos colocarmos na brecha, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, para Deus nos usar, o milagre acontece. Mas para isso precisamos nos afastar do mal, para isso precisamos nos converter, para isso precisamos deixar a prática do pecado, para isso precisamos deixar de nos vender, deixar a corrupção de lado, deixar de se envolver com as coisas erradas e procurar se envolver com as coisas de Deus. Porque quem se envolve com as coisas de Deus, sente Deus. Quem se envolve com as coisas de Deus, sente autoridade, como Pedro e João tinham autoridade. Porque Pedro e João, eles eram envolvidos com Deus. Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Que Deus derrame das suas bênçãos e abra os nossos olhos e nos dê entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração a todos que me ouviram, a todos que estão ao ouvir este som. Querido Deus, nosso Pai,
Nesta manhã eu te agradeço, Pai, por poder ler a tua palavra, por poder expor a autoridade que os teus filhos discípulos tinham em determinar a cura daquele coxo, meu Pai, que desde o ventre já nascia, não conseguia andar, mas o Senhor, a autoridade do Senhor na vida de Pedro e João, determinaram sobre a vida daquele coxo voltou a andar, voltou e pulou, saltou dentro do templo, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, porque foi alcançado com o milagre do Senhor, através dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, que o milagre volte a acontecer nos lares, nas famílias dessas pessoas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus por isso.